Olá, no ar Programas em Ideias e Debate. Hoje o nosso entrevistado é o administrador de empresa e pastor Felipe Savoia. Felipe morou algum tempo nos Estados Unidos, é um especialista, fala muito bem o inglês, é evangélico e ao voltar para o Brasil se deparou com uma questão muito séria, que é a questão de refugiados, né? Refugiados que têm problemas seríssimos nos seus países de origem e acaba vindo para o Brasil em busca de emprego, em busca de trabalho e em busca, na verdade, de uma nova pátria, né? Que esse é o objetivo dos refugiados. Quando eles deixam, né, a sua pátria natal, eles deixam por uma série de motivos, né? Por isso que são considerados refugiados. A gente tem assistido aí nos programas de imagem, né, de refugiados atravessando o oceano, atravessando mares, né, alguns morrendo, né, em busca tudo de uma nova pátria, de um novo lar. Isso acontecia muito, né, em Cuba, onde os cubanos, insatisfeitos com o regime da época, né, eles procuravam asilo nos Estados Unidos. E para fazer essa busca de asilo, eles atravessavam, colocando em risco a própria vida, a vida das famílias, né, para chegar aos Estados Unidos. E o Felipe, já no Brasil, né, ao lado da pastora Mônica de Almeida, fundaram a Igreja Internacional do Fogo, que tem como foco, além do foco, né, religioso, ela tem como foco também amparar os refugiados. Felipe, muito obrigado aqui pela sua participação. A questão dos refugiados, né, é muito séria. Nós temos refugiados aí em todas as partes do planeta, né? Recentemente a gente via que foram algumas cenas, né, dramáticas, né? Refugiados que saíam lá da Síria tentando entrar na Alemanha ou atravessando ali a Áustria, né? E isso, além de outras questões, por exemplo, como muitos refugiados que chegaram ao Brasil pelas Guianas, né? E você aqui em São Paulo, junto com a pastora Mônica de Almeida, fundaram essa igreja e recebe esses refugiados. Como é receber os refugiados que chegam no estado de São Paulo? Mauro, a situação hoje dos refugiados em São Paulo, você tem três grandes fluxos imigratórios, que seria os haitianos, os venezuelanos e você tem a questão dos sírios, né? O nosso trabalho na igreja, ele dá um auxílio para esses imigrantes, a gente presta toda a assessoria que eles precisarem na parte de jurídica e trabalho. É lógico, a nossa igreja, ela é uma igreja que é pequena, tem uma estrutura pequena, mas a gente se organiza para poder amparar esse estrangeiro da melhor forma possível. Me diga uma coisa, você falou em refugiados venezuelanos. Hoje, o povo venezuelano, quando sai da Venezuela, é considerado um refugiado? Porque a Venezuela, a gente sabe que está com um problema seríssimo, um problema político, né? Mas não existe uma guerra civil declarada lá na Venezuela, né? O povo, na verdade, venezuelano está passando fome, está passando desesperos, entendeu? O regime político lá se diz democrático, mas, na verdade, está levando a população até alguns vivendo em estado de miséria. É considerado, ao chegar no Brasil, o venezuelano é considerado refugiado? Eles não são considerados refugiados no sentido de que não existe uma legislação específica para eles. Mas muitos eles vêm com uma situação, como o senhor mesmo falou, a situação política deles torna eles como se fosse um refugiado, porque eles acabam não tendo condições de trabalho e muitas das vezes a igreja acaba fazendo esse papel até mesmo na questão de alimentação. Muitos deles não têm nem alimentação para poder se alimentar, então a igreja acaba fazendo esse papel de... Essas pessoas normalmente chegam ao Brasil sem documentação, né, Felipe? Ele não sabe, ele só tem mesmo ali muitos só a roupa do corpo.
A igreja trata dessa questão também de legalizar documentos, buscar, entendeu? Esse tipo de auxílio jurídico e legal para esses refugiados? Sim, nós prestamos todo tipo de auxílio jurídico e social. Na medida do possível, nós fazemos esse trabalho. Você me falou, né, três países, né, que são considerados refugiados, né? Da onde vem maior número de refugiados para o Brasil? O maior número de refugiados no Brasil hoje são os haitianos, né? E eles, aqui em São Paulo, eles estão concentrados aqui no centro de São Paulo, na Baixada do Glicério, né? Esses haitianos, a maioria deles, eles entraram pelas Guianas, não é isso? Ou eles chegam também direto para São Paulo? Não, a maioria eles vêm pelas Guianas mesmo, né? E eles acabam vindo para São Paulo. Mas na Guiana é tratado documentação ou eles chegam aqui da maneira que entraram, sem documentação, sem perspectiva? O governo, ao recebê-los nas Guianas, o governo brasileiro, procura legalizar a situação desses haitianos? Eles procuram legalizar a documentação, mas o governo brasileiro acaba não dando conta de fazer toda essa documentação por conta do contingente de pessoas. Então, muitas das vezes, eles acabam não esperando o prazo e acabam... Seguindo em frente, entendeu? Seguindo né? em frente. Agora, e na verdade também, né, Felipe, isso aí também vem muitas famílias, né? Mães com filhos, com marido, com esposa, com parente, né? Você tem atendido núcleos de familiares também? Sim, na nossa igreja nós atendemos muitas mulheres também refugiadas e famílias. Hoje em dia a população deles aqui no Brasil tem crescido, um número expressivo, então também já tem os filhos, né, que já têm uma idade, já temos crianças na igreja de idade de 5 anos, 10 anos. A gente sabe, né, Felipe, que no mundo, né, os governos são obrigados, né, não são obrigados, mas os governos recebem, tratam bem refugiados. Em alguns outros países, né, a própria população local, ela se coloca contra os refugiados. A Alemanha, por exemplo, é um caso atípico, né, onde o governo recebe um núcleo de refugiados, mas existem certos núcleos ali que não aceitam a permanência do refugiado. Como essa questão, por exemplo, hoje no Brasil? O número de refugiados que chega ao Brasil já é considerado um número expressivo. Como é que eles são recebidos socialmente no Brasil? Olha, a população brasileira é uma população que recebe bem os imigrantes. A maioria deles, eles falam que não tem problemas com relação à aceitação da população. Todos eles acham o Brasil um país muito aberto, receptível a eles, né? Então esse não é um problema, porque a gente sabe o seguinte: o Brasil, como você acabou de citar, é um país aberto sim à migração. Aliás, nossa formação é de muitos imigrantes, né, que vieram para cá, que acabaram, né, formando essa miscigenação que é o Brasil, né? Agora, e na questão, por exemplo, da inclusão desses imigrantes socialmente no mercado de trabalho, aceitos, por exemplo, para moradia, trabalho, como é que vocês tratam com essa questão, Felipe? Essa daí tem sido uma das grandes questões do nosso trabalho, porque quando o imigrante vem para o Brasil, o que ele quer é condições de trabalho. Então nós procuramos, juntamente com a iniciativa privada, procurar meios para inserir esse imigrante no mercado de trabalho. O que acontece hoje é uma situação difícil, porque as empresas hoje elas não têm regulamentações específicas que contribuem com a fomentação de novos trabalhos. Novos postos de trabalho. Postos de trabalho. Né? Então, mas o governo que aceita esses refugiados, eles recebem, deixam entrar no Brasil, eles dão assistência também ou eles recebem e deixam os refugiados cuidarem da sua vida de maneira individual, sem apoio? O governo brasileiro também apoia os refugiados que chegam aqui? Olha, hoje em dia está mudando a situação. No começo o governo não tinha legislações específicas, não tinha nenhum tipo de programa. Agora,
com a ajuda jurídica, você consegue ter alguns apoios, como um valor que é um benefício que eles conseguem ter até eles conseguirem trabalho, mas muito pouco ainda é feito pelos refugiados. Esse valor que você fala, por exemplo, é semelhante a Bolsa Família ou é uma ajuda financeira, mesmo que seja não muito grande, mas suficiente para a manutenção deles? Isso, é uma remuneração, é um valor que é como se fosse um Bolsa Família, né? Mas é muito difícil hoje eles estarem conseguindo esse apoio, esse benefício. Felipe, quantos refugiados, né, a sua comunidade, a sua Igreja Internacional, Fogo, Poder e Glória, né, recebeu? A igreja foi fundada em 2015, né? Quantos ela recebeu? Isso faz mais de 2 anos, alguma coisa nesse sentido. Quantos ela recebeu refugiados até agora e quantos refugiados ela conseguiu inserir no mercado de trabalho? Você tem ideia disso? Olha, nós recebemos em média assim, por ano em cerca de 20 ou 30 imigrantes refugiados. A questão é que o fluxo é muito grande na igreja. Então hoje você tem uma pessoa que amanhã ou depois ela já consegue se estabilizar, então ela acaba saindo da igreja. Então você não tem um número fixo de pessoas que dão continuidade no trabalho. Muitas pessoas também voltam, que às vezes elas voltam para os seus países de origem também, então você acaba não conseguindo assim quantizar essas pessoas, o que torna esse trabalho um pouco difícil para nós. Mas em média, vamos dizer que 10% das pessoas elas conseguem ser inseridas aí no mercado de trabalho. Felipe, outra coisa, né? Vocês recebem na igreja em torno de 20 a 30 pessoas por ano. Vocês vão em busca dessas pessoas ou ela vem em busca do apoio da igreja? Não, geralmente a pessoa vem em busca do apoio da igreja. A gente trabalha muito com indicações. Pessoas vão indicando e um vai trazendo o amigo, que vai trazendo o amigo, aí traz o parente, o familiar que vem para o Brasil e eles acabam vindo por indicação mesmo. O trabalho da Igreja Internacional Fogo, Poder e Glória é voltado só para refugiados ou vocês também têm outra atividade social desenvolvida pela igreja? Não, nós temos também o trabalho social de fornecer alimento para os nossos membros. Todo domingo, após o nosso serviço, é servido um alimento, uma alimentação. Essa alimentação ela é custeada pelos próprios membros, né, que contribuem, e nós também queremos abrir uma frente jurídica também para resolver assuntos relacionados à documentação, que é o grande problema desses imigrantes, é a parte de documentação. Muitos deles eles não conseguem a documentação e eles buscam auxílio das pessoas para tentar conseguir esses documentos. A Igreja Internacional Fogo, Poder e Glória, ela fica no Iguatemi, né? O Iguatemi é uma região ali bem próxima da cidade de Tiradentes, zona leste de São Paulo. A gente sabe que é uma região carente, né? Uma região que ainda tem muitos problemas, né? E vocês foram para lá para buscar apoio, para dar apoio a essa comunidade, ou foi casualmente que a igreja foi se instalar lá? Olha, foi por uma questão, na verdade, de logística, porque muitos irmãos da nossa igreja, eles pertencem àquela região do Iguatemi, da cidade de Tiradentes. A segunda maior comunidade africana em São Paulo, ela está naquela região. Então, por conta disso, nós resolvemos colocar a igreja lá. Mas esses refugiados que chegam, né, ao Brasil, né, eles não são, por exemplo, a maioria não é evangélico. Ou você tem muitos evangélicos que vêm nessas comunidades, por isso que procuram vocês. Eu vou fazer um rápido intervalo e eu quero que essa questão sobre a religiosidade desse refugiado, você me fale no próximo programa, tá? Tá ótimo.
Todos os dias, estamos junto com você, na sua casa, no transporte, no seu emprego, sempre lutando por melhores condições de trabalho e qualidade de vida para você e sua família. Já são 10 anos defendendo os trabalhadores brasileiros através de um movimento sindical amplo, solidário, democrático e inovador. Somos a UGT, 10 anos com você. Estamos de volta com o programa 10 em Debate. Hoje o nosso entrevistado é o administrador de empresa, pastor e cofundador da Igreja Internacional Fogo, Poder e Glória, Felipe Savoia. Felipe estava contando aqui para a gente, né, o trabalho que a igreja desenvolve, não só com os refugiados que chegam ao Brasil, mas também com a comunidade onde a igreja está localizada, que é no bairro Iguatemi, próximo ali à cidade de Tiradentes. Aliás, um bairro, né, uma região, fica na região leste de São Paulo, uma região carente e que sempre está precisando, a população ali residente sempre precisa de uma assistência social, jurídica, né, e a igreja está lá também para fazer esse tipo de trabalho. Eu perguntava aqui para o Felipe o seguinte: a Igreja Internacional Fogo, Poder e Glória é uma igreja evangélica, né? Os refugiados que chegam ao Brasil, eles vêm por uma série de problemas que encontram em seus países, desde problema de conflito, né, político, até mesmo por necessidade de sobrevivência. É o caso, por exemplo, dos venezuelanos. Muitos saem da Venezuela porque não tem nem o alimento do dia seguinte. O clima na Venezuela está de uma maneira tal, né, o clima político, que a questão política virou uma questão, né, de social e de vida, de sobrevivência de grande parte da população. E eu perguntei para ele o seguinte: esses refugiados têm, né, uma vida religiosa das mais diversas, né? Como é que a igreja trata dessa questão? Nem todos que chegam aqui, certamente, são evangélicos, são mais diversas, né, tendências religiosas. Como é que a igreja trata essa questão dessas pessoas que são evangélicas ou não são evangélicas, mas que vêm e são atendidas pela igreja? Olha, Mauro, é interessante porque se você for parar para analisar, mais da metade da população que vem para cá no Brasil, elas não têm uma religião. Então a igreja, ela acaba, primeiramente a pessoa vem pelo lado social, porque ela quer ser acolhida na sociedade, ela quer fazer parte de uma comunidade. Então esse é o motivo maior pela qual a pessoa, o imigrante, ele busca o acolhimento da igreja. Um segundo momento que ela passa a ter uma visão mais religiosa, mais espiritual, que é onde ela acaba sendo convertida, passa pelo processo de conversão e aceitação do evangelho. Ao conviver, né, na igreja, ao ver o trabalho desenvolvido pela igreja, né, que é um trabalho religioso, mas também é um trabalho com muito foco social, né, que receber, né, migrantes que vêm sem esperança, em busca de um momento melhor, de uma vida melhor, não é fácil, né? Não é fácil. Você está diante de uma pessoa que saiu da sua terra, saiu da sua pátria, das mais diversas situações, inclusive até de sobrevivência social, né? E essas pessoas, vocês conseguem que essas pessoas acabam sendo convertidas, e nesse momento eles passam a fazer parte integrante da igreja? Exatamente. É tão forte isso que o africano, quando ele se entrega a uma obra evangelística, ele se torna um assíduo frequentador e um colaborador com a obra. Então, a nossa igreja é uma igreja que ela depende muito da colaboração dos irmãos. Então, nós temos irmãos que fazem a limpeza da igreja, temos irmãos que fazem o alimento, que preparam a comida, temos os irmãos que fazem o louvor, porque a igreja, por ela ser uma igreja internacional, ela conta com a colaboração deles, e eles se sentem, de certa forma, eles se sentem úteis,
realizando esse trabalho com a igreja. Então eles acham muito importante desenvolver, ser inserido e fazerem parte de alguma atividade na igreja. O apoio que a igreja recebe é só apoio dos fiéis da comunidade, ou vocês têm também apoio? Porque como trata-se de uma igreja internacional, existe algum apoio internacional para o trabalho desenvolvido pela igreja? Olha, infelizmente nós não contamos com apoio nenhum de nenhum órgão internacional, muito menos público brasileiro. Nós contamos com a ajuda dos nossos colaboradores, que são os nossos membros mesmo, né? Pessoas dispostas a ajudar a nossa obra. Quer dizer, uma entidade que faz uma parte, né, que deveria ser do governo, né? Quando o governo recebe o refugiado, né, ele recebe o refugiado para também dar manutenção, dar assistência, estar presente, né? E vocês, como uma entidade que faz essa parte que é do governo, não têm acesso a qualquer apoio governamental nesse sentido? Não, nós não temos apoio em nenhuma parte governamental. Vocês já procuraram esse apoio ou vocês resolveram realmente que a igreja deve se manter sem esse tipo de apoio? Não, nós já procuramos fazer algumas parcerias, mas porém não chegamos a ter êxito em nenhuma delas. É interessante, né? Faz uma parte que deveria ser do governo e nem aí o governo retribui. Eu queria que você aqui, Felipe, para os nossos telespectadores, entendeu? Você contasse mais um pouco, por exemplo, né, de um exemplo de uma família de refugiado que chegou ao Brasil, que foi acolhido pela igreja e que hoje sente-se, por exemplo, né, como um cidadão, entre aspas, brasileiro e que transformou esse país na sua pátria. Olha, tem um exemplo, inclusive, de uma pessoa que, inclusive, ela está aqui conosco hoje, veio aqui no estúdio, né? Esse irmão, ele no caso, ele veio sem perspectiva nenhuma e hoje em dia ele e a família dele estão completamente inseridos já na sociedade brasileira. Ele não quer voltar para a África de maneira nenhuma, porque, segundo ele, aqui é o país que ele encontrou assim, o maior apoio e ele foi muito bem recebido. Ele era do continente africano, de que país especificamente? Ele é da Nigéria. Da Nigéria? Da Nigéria, Uhum. Ele veio como refugiado ou ele veio como um cidadão que em busca de nova oportunidade? Ele veio como um cidadão em busca de oportunidades. Nova oportunidade no Brasil, né? Brasil, isso é muito interessante. Eu queria contar aqui, eu estava conversando com o Felipe antes da gente começar aqui o programa, né? Eu estava contando ao Felipe o seguinte: há um tempo atrás eu fui tomar um café numa cafeteria aqui no centro de São Paulo. E ao meu lado chegou um cidadão, né, vestido com um uniforme de gari de uma empresa que faz a limpeza pública aqui no centro da cidade, e pediu um café em inglês e começou a conversar com o atendente, né, com dificuldades, porque ele falava inglês. Aquilo me chamou a atenção, né, me chamou a atenção. E ao conversar, eu procurei conversar com ele, né. Ele era, sim, um refugiado. Ele era, na terra natal dele, ele era um engenheiro, você entendeu? Um engenheiro, mas que as dificuldades políticas, né, do país em que ele morava eram tantas que ele resolveu vir para o Brasil como refugiado. E acredite que ele falou para mim: eu me sinto um cidadão sendo respeitado pela sociedade brasileira. O trabalho que eu faço aqui não tira nenhum mérito, tá? Não tira nenhum mérito de eu ser no meu país eu ser um engenheiro. Muito pelo contrário, eu sinto que eu sou respeitado porque eu tenho um trabalho, eu sou respeitado, eu tenho uma família. Isso me deixou assim, sabe, até de certa forma emocionado, né, com a clareza deles, entendeu? Que mesmo sendo um engenheiro de formação, ele trabalhava na limpeza pública e estava muito orgulhoso do trabalho que tinha. E me disse mais,
né? Eu sou engenheiro, mas tem alguns que vieram de lá, que são advogados, né? Que são profissionais qualificados, mas que lamentavelmente chegam no Brasil e não conseguem desenvolver a sua profissão. Ele, como engenheiro, não conseguia emprego como engenheiro. Outros, né, qualificados também não conseguiam emprego qualificado. Qual é o problema dessas pessoas qualificadas que vêm como refugiados não encontrarem aqui empregos na sua profissão de origem? Olha, Mauro, é muito interessante você ter feito essa pergunta. Inclusive, a gente tem irmãos na igreja que, inclusive, são formados, né? Tem engenheiros, químicos, filósofos. E, realmente, a situação, quando eles vêm para o Brasil, é muito difícil mesmo eles serem inseridos na área de trabalho deles. Muitas das vezes, eles acabam indo para o comércio, geralmente o comércio informal. Ali na região da 25 de março, você tem um grande número de membros que eles acabam se inserindo naquela região, no comércio. E você também tem na região da República, ali nas galerias, ali, você também tem um grande número de imigrantes que também conseguem se estabilizar através do comércio. Agora, qual é a dificuldade? Porque a gente sabe o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui de um amigo do meu filho. Ele era engenheiro, tá? É engenheiro. E ele foi selecionado para uma empresa, né, no Canadá. E na entrevista ele disse o seguinte, o governo canadense preferia trazer profissionais, engenheiros, médicos, agrônomos, porque ele alegava o seguinte, até a gente chegar para formar um engenheiro vai levar 20 anos. Então, é mais fácil receber o engenheiro, né, dar uma qualificação de 6 meses a 1 ano para ele, do que esperar que o país forme um engenheiro. Será que o Brasil não tem essa percepção também? Olha, eu acho que a questão realmente é uma questão de política. Eu acho que não existem políticas públicas que beneficiem os imigrantes com o trabalho, porque de fato o que faltava na população brasileira era eles serem enxergados, porque eles não estão sendo vistos. Então eu creio que por conta deles não estarem sendo vistos, a população, os empresários acabam não percebendo. Eles não estão sendo vistos com essa qualificação que eles têm. Então as empresas brasileiras, então a gente poderia ser bem mais claro aqui, né? Eu acho que o Felipe está sendo muito modesto aqui, dizer que eles não estão sendo vistos. Eu acho que existe realmente, talvez, algum certo preconceito. Um preconceito, se entendeu, contra o refugiado. Porque o Brasil é um país de portas abertas, né? A gente recebe aqui imigrantes de todas as partes do mundo, né? Mas quando se trata da questão do refugiado, né, que vem exatamente desses países, né, de origem africana, da Venezuela, eles não são aceitos, mas não se faz muita coisa para que eles sejam inseridos socialmente, né, Felipe? Exatamente. Pois é, Felipe, nosso programa chegou o tempo de televisão, entendeu? Nós temos um tempo, chegou aí o final, mas eu quero que você que está nos assistindo reflita muito sobre essa questão. O Brasil aceita os refugiados. É necessário que a sociedade também aceite eles de braços abertos. Felipe, muito obrigado a você por essa entrevista. Eu que agradeço. A você, muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.